Se você ou alguém acabou de se separar, você pode estar vivenciando um turbilhão de emoções. Talvez alívio, confusão, tristeza ou até mesmo medo do futuro. Cada indivíduo vai responder de uma maneira diferente. Mas a separação aconteceu. E seja você a pessoa quem decidiu ou não pela separação, uma coisa é certa: dói. Agora você pode estar se perguntando: o que vai ser da minha vida? Calma, hoje eu quero conversar com você que está vivenciando, passando por essa experiência, para te lembrar de algo muito importante. Isso não é o fim, é só um recomeço. E você vai vivenciar um momento onde essa dor não te sufoque mais, te angustie mais. Vamos falar mais sobre isso, mas antes eu quero me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta, sou especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E aqui nesse perfil você vai encontrar dicas práticas, reflexões profundas para você transformar a sua vida. E se você gostar do meu conteúdo, já me siga e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo meu. Bora pro vídeo. Quando a gente está falando de um momento traumático que o indivíduo passa, existem muitas situações que podem corroborar, né, para que o indivíduo ele permaneça nessa angústia, nesse sofrimento, né? O término de uma relação, ela é muito, muito sofrida, muito dolorida, né? E a gente precisa entender que algumas etapas elas precisam ser respeitadas. A primeira dela é vivenciar o luto. Separar de um indivíduo não significa sair da mesma casa, né? A gente está falando sobre os planos que foram comprometidos, a identidade que foi construída em conjunto, a rotina que era compartilhada, os sonhos que eram divididos. E mesmo que a relação já não fazia mais sentido, não vai deixar de doer, né? E a gente precisa respeitar esse momento da gente sentir. Precisamos viver esse momento sem pressa, sem culpa, sabendo que você tem o direito de chorar, de se recolher, de sentir raiva, confusão e até mesmo saudade. E não se cobrar por se sentir mal, porque faz parte, né, do processo de se reorganizar. Nem todo mundo consegue de imediato sair da angústia, do sofrimento, assim que termina. Uma das coisas que eu costumo falar no relacionamento é justamente a ideia de que não deixamos de gostar porque simplesmente separamos, né? A gente vai precisar de um tempo para desconstruir esse sentimento e entender também o que não deu certo, por que não deu certo, quais são os pontos de melhoria para o seu próximo relacionamento, né? Mas a ideia que muitas das vezes as pessoas têm é que não passar de mais, cara, só se separou, a partir de agora eu não amo mais, eu não tenho sentimentos mais por esse indivíduo. E não é uma verdade, né? A gente ainda sente, a gente ainda gosta, a gente ainda ama, e talvez a gente ainda passe a amar essa pessoa por muito tempo, porque foi uma construção esse relacionamento, né? Os sonhos, as idealizações, as fantasias, tá arraigado dentro da nossa mente a vivência com esse indivíduo, ainda mais quando teve muitos anos de relacionamento, né? Então fica mais difícil, né, se desconectar, desfazer essa conexão. O segundo passo é a gente se reconectar, porque durante o término da relação a gente pode parar, estacionar na seguinte pergunta: e agora, quem sou eu? Né? Porque durante o período desse relacionamento, esse indivíduo ele se configurou ao que o outro queria, ao que o parceiro queria, ao que o parceiro esperava, né? Se personificou naquilo que agradava tanto ao outro que já não sabe, já não tem mais consciência de quem é. Então é muito natural que você se questione sobre quem é você, sobre o que você vai fazer. É natural você ter dúvidas. Mas agora é o momento de você se reencontrar, de entender o que você gosta, de entender o que você deixou de lado por essa relação e quais partes suas adormeceram. Tem muitas mulheres, né, principalmente as que se tornaram mães, que acabam deixando suas carreiras profissionais, que acabam vivendo totalmente para o lar, para a família, para o casamento, para a relação, que só se vê, só se enxerga no mundo com o parceiro e acaba perdendo a noção de como ela é sem aquele indivíduo. E aí é um momento que muitas mulheres ficam perdidas, porque só se conhece no mundo ao lado do seu parceiro. E não entende que agora é o momento de você se reconectar com você mesmo e descobrir o que você quer fazer a partir de agora, né? Não desmerecendo tudo que você viveu, mas dando um novo significado, né, para sua existência. Usando desse momento, dessa pausa que você está fazendo de relacionamento, para justamente se reconectar com você mesmo, se descobrir, né, com mais maturidade e consciência, e principalmente com amor próprio e autocompaixão. O terceiro passo é justamente alguns passos importantes dentro desse pós-término, é justamente você permitir sentir, né? Não adianta você querer se curar se você está fingindo que não gosta dele, fingindo que ainda não ama, fingindo que não é tão significativo e importante assim para você. Não fuja das emoções, entende? É importante você senti-las. As suas emoções não serão o obstáculo para você se curar, para você se sentir melhor. Suas emoções só vão te demonstrar a sua sensibilidade, a sua vulnerabilidade. Permita sentir elas. Assim você pode compreendê-las melhor e dar um direcionamento, né? Gerir melhor elas de uma maneira mais funcional. O segundo ponto é talvez você reforçar o seu apoio, a sua rede de apoio. Talvez estando mais próximo de amigos, de familiares, né? Fazendo uma terapia ou conectada mais com a sua espiritualidade. Isso pode te ajudar também, né? A se reconectar com você, a entender as suas emoções, a entender os seus sentimentos e essa nova fase da sua vida.
O principal de tudo é você não passar por tudo isso sozinha, né, porque é muito doloroso, é muito difícil, às vezes a gente quer desabafar, a gente quer chorar, a gente quer se sentir acolhido, então só não passe por esse momento sozinho. O terceiro ponto que pode ser colaborativo para o seu processo é justamente você não só cuidar da sua mente, mas do seu corpo, né, fazer uma boa atividade física, cuidar da sua alimentação, dormir bem. Eu sei que é muito difícil nesse momento de muita angústia, de sofrimento, porque é aquilo, não é porque se separou que do nada parou de gostar, que do nada não sente mais afeição pela pessoa, mas infelizmente a gente não pode prender as pessoas aos nossos afetos. E a gente precisa saber que o outro também tem os seus limites, né? E viver uma mentira com alguém que não tem mais fisicamente atração pela gente ou não consegue mais amar a gente, não é nenhum benefício, né? É só prejuízo. Então, tenta se distrair cuidando de você, da sua mente, do seu corpo, da sua espiritualidade. Quarto tópico é justamente você revisar as suas crenças sobre amor, né? Quando a gente termina um relacionamento, a gente acaba generalizando, né? Achando que fracassou, achando que nunca vai dar certo, achando que nunca vai vivenciar uma relação tão genuína. A gente acaba reforçando a ideia de que se separar é sinônimo de fracasso, né? Fracasso no amor. A partir de agora eu não vou dar mais certo com ninguém. E não é bem assim, né? A separação às vezes é uma escolha de ambos, do casal ou do outro, né? E não significa que é um fracasso, mas sim um momento de amor próprio ou lucidez também, né? Porque a gente às vezes está numa relação, a gente já está vendo que não vai dar certo e a gente vai procrastinando e adiando a separação. E num certo momento onde você está muito lúcida, você, não, vou tomar essa decisão, mesmo que doa, mesmo que, é como a gente diz, né, a expressão, como tirar ali o curativo e a casca da ferida, vir tudo junto, e a gente sofre, a gente chora, a gente se magoa, a gente sente falta da pessoa, a saudade, né, dos compromissos, da rotina, a gente sente falta das brincadeiras, dos momentos bons, né, e isso é normal, isso é legítimo, você pode sentir isso não significa que você está sendo boba, está sendo idiota, não é isso. Permita que os momentos bons sejam realmente memórias, não transforme eles em coisas ruins para você, em memórias negativas, né, em memórias infelizes. O último ponto que eu quero citar é não corra para substituir os seus vazios. Eu vejo que muitas pessoas, né, isso se dá um nome, é um relacionamento rebote, elas tendem a, imediatamente ao término de uma relação, iniciar um novo, sem ter resolvido as pendências dos relacionamentos anteriores. E aí já emenda em um outro relacionamento. E a ideia que eu tenho é: relacionamentos novos não curam a sua frustração, as suas angústias e sofrimento a respeito do seu relacionamento antigo. Só vai te trazer mais confusão, mais angústia. E isso, a longo prazo, pode te trazer muito mais dor do que necessariamente alívio. E a conclusão que eu quero chegar é que realmente a separação, ela pode ser um momento muito doloroso, né? Mas também pode ser um momento de um novo recomeço, né? Mais consciente, mais leve. A partir de agora você pode tomar decisões mais conscientes, se redescobrir, redescobrir o que você quer fazer, o que você gosta, né? Você só teve um ponto final de uma história e também é importante, como eu falei, não invalidar a sua história, o que vocês viveram, a alegria que você sentiu. Não transforme tudo isso em lembranças ruins. Não romantize o passado, claro, né? A gente não vai ficar romantizando, lembrando da pessoa, ai, porque isso pode trazer mais dor, né? Ai, quando eu estava com ele, era tão bom, porque a tendência é que a gente relembre os momentos bons, sim, mas a gente lembre com pesar, e não é com pesar, a gente tem que relembrar os momentos, mas com a convicção de que a nossa decisão ela foi boa para nós. Então, acima de tudo, você precisa entender por qual motivo a separação foi uma decisão tão boa para você, né? No sentido se havia constantes conflitos, brigas, né? Ou houve infidelidade, deslealdade por parte do seu parceiro. É isso que você deve levar em consideração, né? Se vocês já não tinham mais interesses mútuos, se cada um estava indo para um lado, ou se vocês não compartilhavam mais das mesmas perspectivas de vida, sobre a vida, porque nem todo o relacionamento de vocês foi somente de constantes conflitos, brigas, divergências. Eu tenho certeza que vocês tiveram momentos de paz, de felicidade, de harmonia, né? E a ideia não é você pensar, ficar relembrando os momentos bons para você pensar em uma estratégia para vocês terem um novo recomeço. Porque é muito mais difícil consertar uma relação que já se desfez, que cada um foi para o seu lado. Torna-se, né, muito mais complexo esse processo, né? E poucos conseguem fazer isso, né? Sem punir um ao outro, sem culpar um ao outro, sem vir, né, com questões de outras relações que tiveram dentro desse meio tempo, né? Então, assim, não é sobre você reconstruir a sua relação, mas os momentos bons é sobre você pensar que a relação lá teve seu momento, né? É você pensar que foi com esse parceiro que você teve, sim, você compartilhou, sim, momentos bonitos, momentos de alegria e de amor. Na vida real, a gente não pode garantir que os nossos parceiros permaneçam com a gente para sempre, né? Não podemos prender os outros aos nossos afetos como uma prisão.
Quando a gente foca em tornar o outro o objeto dos nossos desejos, dos nossos afetos, né? Da projeção da nossa ideia de amor, né? Ah, eu amo demais, eu quero ele para sempre. As contas felizes para sempre não é uma realidade, é irreal, né? É um sonho, uma fantasia. Isso não existe. Porque quanto mais você depende dos afetos do outro para se sentir preenchida, né? Mais insegura e ansiosa você se torna. Porque a ideia da vulnerabilidade, né? A qualquer momento ele pode partir, a qualquer momento ele pode te deixar, a qualquer momento ele pode conhecer outro. Então, quando eu me ponho nessa situação onde o outro é totalmente o foco do meu afeto, da minha dependência, né? Eu estou na mão dessa pessoa, né? E a qualquer momento que ela partir, ela vai deixar um buraco, um vazio, que eu nem vou saber como preencher. Quem quer ficar na nossa vida tem que ser por livre e espontânea vontade, não pode ser forçado, porque a gente não pode, talvez uma semana, um mês, a gente até pode ficar exigindo, ó, me trata desse jeito, ó, faz isso pra mim, olha, eu quero ser amada desse jeito, mas com o tempo isso se torna desgastante, né? Traz pra gente um esgotamento emocional, porque a gente só ama, porque a gente ensina como que o outro deve nos amar. E eu acho que o parceiro ele precisa ter essa espontaneidade para tentar querer fazer algo pela sua parceira, porque senão só receber não é justo, né? Tem que ter reciprocidade. E por fim, eu quero te deixar essa mensagem motivacional de você pensar que nem tudo está perdido, que você tem a capacidade de recomeçar e talvez se reconectar com você mesmo e descobrir uma pessoa incrível, né? É um momento muito precioso de você com você mesmo. Então aproveita esse momento para você descobrir os seus gostos, talvez descobrir um novo propósito, uma nova perspectiva, né? Se projetar melhor para o mundo. Agora de uma forma muito mais madura, mais leve, mais consciente e principalmente uma nova mulher, né? Acima de tudo, vai devagar, se respeite, tenha amor próprio e autocompaixão com você mesmo. Não se exija demais, não se puna, não se culpe, né? Esse é o momento de autoacolhimento e não de punições e flagelos, tá? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica no joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo com uma amiga, uma pessoa que acabou de se separar e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!